É, aula 37, tá? Ainda falando sobre... Ah, caramba, errei. Ainda falando sobre gestão de resíduos, tá? Que eu falei que um dos resíduos que é gerado em grande quantidade são os resíduos de poda. Eventualmente isso é necessário, né, para evitar problemas com fiação elétrica, né, visto que a maior parte da rede elétrica nas cidades brasileiras são feitos por vias aéreas. Questão aí de queda de árvores, queda de galhos decorrente aí a tempestades, as chuvas, ventanias, tornados, etc, né? E também para minimizar problemas com iluminação, né? Se a poda das árvores fica muito grande, pode dar problemas de iluminação, passagem, né, de pedestres, veículos, etc. A quantidade é grande, né? Tem cidades que têm problema do crescimento descontrolado das árvores, tá? Plantas variedades que foram plantadas de uma forma assim, sem planejamento, tá? Isto é, árvores inadequadas, né, com espécies inadequadas ao ambiente urbano, tá? Tem todos esses problemas que ou tem que ser resolvidos, né, cortando, né, substituindo, né, mas dificilmente alguém faria isso, mas e falta, né, um preparo por parte do poder público, uma gestão adequada das árvores, tá? Porque tem a questão, né, da mortandade das árvores por causa de pragas, por exemplo, ou de ataques, vandalismo mesmo, aplicação de veneno, enfim, né? Mas independente, a quantidade de resíduos é grande, tá? Em qualquer cidade, especialmente cidades com uma taxa de arborização bastante alta e algo inevitável. Então, o que pode ser feito? Vamos falar sobre isso. O grande problema, né, o grande passivo ambiental gerado pelos resíduos de podas, né, porque, claro que as pessoas, né, querem levar seus resíduos a locais mais próximos na medida do possível, mas muitas vezes esses locais muito próximos estão dentro das cidades. Então gera aquele problema do eu sei que é essencial fazer a poda, eu sei que é essencial ter um local para descartá-lo, mas eu não quero perto de mim, que é o tal do efeito NIMBY, NIMBY, que eu falei em vídeos anteriores, que é o fenômeno ao qual que eu sei que um serviço é essencial, mas não quero ele muito perto da minha casa. Porque o ambiente como esse pode acumular ratos, por exemplo, às vezes a pessoa na maior incompetência vai jogar lá lixo, por exemplo. Aqui não, né? Aqui seria apenas material de poda. Mas às vezes, né, por incompetência, alguém joga lixo, resíduos da construção civil, tá? É bem complicado. E aí o que acontece? O pessoal joga o material aqui, né? Com o tempo seca-se as folhas, né? Forma aquela palha, né? Por exemplo, se for troncos, é natural que o pessoal vá lá, pega os troncos, né? Corte pedaço para virar lenha, né? Para ser usado num forno de padaria, numa empresa de panificação, até usar para fins domésticos mesmo, ao invés de comprar toras, né? De madeira. Só que a grande questão, e os galhos finos e as folhas? O pessoal não leva, fica aí decompondo, tá? E aí é o que é o material de alta densidade, né? Porque tem muito espaço vazio e aí ao acumular, né, vai formando, né, pilhas, né, vai chegar-se o ponto que fica difícil o seu armazenamento. Aí o que acontece? Bom, como eu falei, né, que muitas vezes as pessoas descartam material em local errado, exemplos de materiais aí, né, que são madeiras de construção, colchões, pneus, aí junta água, né, para acumular acumular água, né, facilita a propagação de doenças como a dengue, um monte de tubo catódico, tá? Entre outros eletrodomésticos, e assim vai, né? Material que o ideal é tudo em aterro sanitário, a não ser que você arranque lá os tecidos, as espumas e pegue o material para queimar, né? A tal da reciclagem energética, que pode ser aquela história lá de pegar pó para panificação, indústria de alimentos, né? Reciclagem energética, mas só madeira, sem tinta, sem verniz, sem algum material que gere gases tóxicos. E aí acontece, né, principalmente dias quentes, secos, incêndios. Mas nada impede que isso seja um incêndio criminoso também, né? E aí dá causa grandes problemas, principalmente a pessoas que moram nas proximidades, por causa da fumaça. Ao queimar, algum rato, cobra, aranha pode ir para as casas das pessoas que vivem nas proximidades. Então, claro, né, torna-se o ambiente insalubre devido à fumaça.
tá? Devido à fuligem. E perto, né, das pessoas, né? Isso que é bem complicado. Isso aqui parece que as labaredas até chegaram na rua. A impressão que dá foi essa. E aí, por exemplo, né, se tiver algum carro perto, não estou nem dizendo ser atingido pela chama, mas se estiver muito perto, ele pode explodir, porque combustível a alta temperatura não precisa nem da ignição, não precisa nem do fogo em si. Só pela alta temperatura ele pega fogo. Tanto que na combustão tem o que chama de triângulo da combustão. O que é triângulo da combustão? 3 lados: carburante, combustível e o terceiro item, que pode ser eletricidade, né? Ignição por centelha, centelhamento, pode ser calor, pressão, tá? Aí no caso seria o calor, né? Ou também fazer o seguinte: o poder público, a prefeitura adquiriu equipamento como esse, que é um equipamento de trituração, para triturar galhos, folhas, resíduos de jardinagem, para diminuir e muito, diminuir para caramba os espaços vazios, otimiza o espaço nas caçambas dos caminhões. A própria prefeitura pode comprar esse equipamento, ele pode até mesmo, por exemplo, fazer o corte, as podas no local, e aí, junto com o pessoal que vai fazer a poda, vai ter uma pessoa com um caminhão como esse, com uma caçamba grande, né? Com uma máquina de trituração, né? E isso aí diminui muito o tempo para deslocar o material de poda, tá? Porque aí, nesse caso, o material vai ser triturado e, ao invés de fazer, sei lá, 4, 5 viagens, faz uma viagem só. Vamos supor, né? Então, de novo, faz-se a poda, tritura-se, o material triturado vai para o caminhão e depois leva aí para compostagem, por exemplo, que é outra questão muito interessante que eu poderia falar para vocês, né? Aqui, Florianópolis vai ser a primeira cidade brasileira, lixo zero até 2030, com compostagem comunitária, aliviando o aterro sanitário. Que eu tinha comentado antes, né? Porque, dependendo da residência, mais ou menos a metade do resíduo, do lixo, é material que pode ser decomposto. Que é cascas, frutas, alimentos em geral, né? E também material de poda, resíduo de jardinagem, tá? E aí não tem problema, né? Se for para compostar, se for para compostagem, ele pode ir úmido. Agora, se fosse para queimar, aí seria bom, né? Deixar secando, é processo mais demorado. O que seria compostagem? É fazer um amontoado de material orgânico com terra e fazendo montes como esse aqui, e de vez em quando chega uma pessoa lá e vai revolvendo. Por quê? Porque a compostagem gera reação química aqui dentro, gerando uma reação exotérmica, ficando mais quente. Então, recomenda-se, depois de alguns dias, ficar revolvendo esse material, né, para distribuir melhor o material a ser decomposto. Tá? Aí, não necessariamente precisa de minhocas, mas se for querer usar minhocas, aí pega um latão, uma composteira, faz alguns furos no pino, na parte inferior do latão, do recipiente, sei lá, um balde quebrado, ou um balde desse aí de roupas, que é usado para colocar roupa, cesto de lixo velho, cesto de plástico de armazenamento de, por exemplo, cal, gesso. Muitas vezes as embalagens são de plástico, até durou mais, né, que se fosse de aço. Massa corrida, assim por diante, né? Isso dá para fazer em casa, que eu estou falando, né? Agora aqui não, aqui você provavelmente é uma empresa, algum órgão público, né, que já faz esse serviço, com o intuito também, né, de diminuir, né, o volume que vai para os caminhões, né, que depois vai para os aterros sanitários, aumentando a vida útil. E aí pega esse material aí, vende, comercializa, etc., né? Tudo pensando na jardinagem, usar na agricultura, enfim, tá? Vamos lá, tem alguns países que precisam ter incineradores. São que indústrias que pegam os resíduos e queimam, queimam, incineram. As vantagens da incineração. Primeiro, a incineração possibilita a diminuição do volume, a diminuição da insalubridade, da toxicidade do material. Muitas vezes nós estamos falando de materiais assim, lixo hospitalar. Tem alguns materiais que são tão tóxicos que não podem nem ser incinerados, tá? E aí tem todo um regulamento por trás, todo o conjunto de normas, leis, né, que permite incineração de alguns produtos
e a proibição de outros, tá? Proibição da incineração de outros. Mas aí o que acontece? Você pode incinerar os produtos, alguns, né? Aí diminui o volume, diminui a toxicidade, né? O que é só, a grosso modo, o que é sólido vira gás, diminuindo a sua toxicidade, né? Insalubridade. E diminui e quantas vezes? Vai depender do produto, porque tem produto que gera menos de 1% de cinzas, tem produto que gera 2, 3. Se, por exemplo, queimar só palha de cana, vamos supor, geraria aí, só dava para diminuir em 80%. Vamos supor, queimar 1 tonelada, 1.000 quilos de palha, gera 200 quilos de, 250 quilos de cinzas. Por quê? Porque a palha da cana, como outras palhas em geral, né, elas possuem muitos compostos inorgânicos, muito silício, cloro, enfim, e aí compostos que não queimam, né? Então gera uma quantidade razoável de cinzas. Agora, se queimar, por exemplo, papel usado, papel pós-consumo, aí gera no mais estourando 2% de cinzas, né? Então se queima 100 quilos, gera apenas 2 quilos de cinzas. Se for, por exemplo, restos mortais, né, de ser humano mesmo, vai gerar, vamos supor, a cada 100 quilos, 2 quilos de cinzas. E assim vai, né? Então, incineração serve para quê? De novo, diminuir toxicidade, insalubridade, desculpe, matar micro-organismos, né, que possam causar doenças, tá? Só que não livra da pessoa ter contato com metais pesados. Por exemplo, você vai queimar algum material que tenha metal pesado, por exemplo, tintas, vernizes eletrônicos, não tem jeito, vai continuar lá. E aí até um agravante, porque ao queimar, algum desses metais, eles podem volatilizar. Por exemplo, se tiver chumbo, recomenda-se uma incineração a uma temperatura bastante alta, aí, em torno de 1.200 graus, por exemplo, né, para que gere mais gases inertes na medida do possível, mais CO2 e mais umidade, água, né, frutos da combustão em geral, né, porque se queimasse, né, lixo a 200, 300 graus por aí, geraria substâncias tóxicas, cancerígenas, que geram mau cheiro, como dioxinas, furanos, enfim, né, que são produtos da queima dos plásticos, tá? Então recomenda-se altas temperaturas. O próprio resíduo, ele não é o único combustível por si só, então é necessário o processo de co-combustão. O que é co-combustão? Complementação com algum gás, como por exemplo gás natural ou gás liquefeito de petróleo, para complementar a queima. Por quê? Às vezes chega um resíduo, por exemplo, no momento tem lá um carregamento de resíduo rico em isopor, outro carregamento rico em papel. São substâncias diferentes, tá, com temperaturas de chama diferentes, aí dá uma reação diferente ao processo térmico. Então vai gerar vapor de água, vapor, né, a temperatura e pressão diferentes, porque muitas vezes o incinerador, né, tem uma caldeira que gera vapor de água, que alimenta uma turbina a vapor para gerar energia elétrica. Ou pode ser usado esse vapor para algum processo industrial que requer calor. Tá? Então, a grande preocupação acerca disso, sobre a qualidade do serviço de incineração, né? Porque ele mata patógenos, ele torna o material mais inerte, diminui volume, né, das cinzas, né, aumentando muito a vida útil dos aterros sanitários. Aí vocês podem imaginar países como Japão, Taiwan, Coreia do Sul, Holanda, que são países muito povoados. O incinerador talvez seja não o principal, mas a única alternativa. Mônaco, por exemplo, que é um país pequeno, também tem um incinerador de lixo dentro do país. Pequeno, mas tem. Então, eles possibilitam geração de energia elétrica, calor, né? Tudo bem que a tecnologia é cara, o custo, né, da incineração é bastante alto, mas só que a incineração, como é que se fala? Ele não se paga apenas pelo serviço ambiental. Como assim pelo serviço ambiental? Porque você economiza com o transporte. Por quê? Porque os incineradores eles são instalados em locais mais próximos às zonas urbanas do que os aterros sanitários. Pega uma cidade de 1 milhão de habitantes, por exemplo, a distância, né, percorrida entre a residência até o aterro sanitário, até falei em vídeos anteriores que eu estava falando de reciclagem. A distância entre
a residência até o aterro sanitário, vamos colocar uma média 40 quilômetros. Já a distância entre a residência até o incinerador pode ser vai, 20 quilômetros. Tá? Às vezes, sendo até a mesma distância entre a residência e a central de triagem de recicláveis. Da mesma forma, entre a residência e o local onde pode fazer compostagem, que pode ser um bairro periférico. Então, mesmo se levar um pouco de material para compostagem, um pouco para reciclagem, um pouco para incineração, o custo do transporte vai ser mais baixo do que para incineração. Só que, na minha opinião, se for para instalar um incinerador, tem que dar uma atenção que teria que ser a mesma atenção para aterro sanitário. Fazer toda a triagem dos resíduos para que vá a menor quantidade possível de material para incineração, visto que o custo da incineração é muito maior do que o custo do material para ir para compostagem, para reciclagem e também para aterro sanitário. Né? Tem que tomar-se muito cuidado, muitíssimo cuidado com os gases gerados, tá? Porque mesmo que a temperatura seja alta, 1.200 graus na sua incineração, deve ter o controle, fazer uma análise se os devido à concentração de monóxido de carbono, de NOx, DSOx, metais pesados, como mercúrio, chumbo, tá? Pense nesses metais aí que tem ponto de volatilização bastante baixos. Tá? Por exemplo, o chumbo ele evapora, se não me engano, a 500 graus Celsius, não tenho certeza. Tá? Então, tem todo o conjunto de tecnologias que devem ser inseridas para que não vá materiais para a atmosfera, por exemplo, para que não vá material particulado. Então, tem ciclones, né, que são equipamentos rotativos, que é para extração mecânica. Então, o grosso do material particulado, ele decanta, ele cai, ele vai cair num tipo recipiente, tá? Um tanque embaixo, né? Por quê? Porque o que é o ciclone? É uma estrutura que é cilíndrica, aí tem uma parte que ela é cônica, tá? Para coletar cinzas, aí tem um ventilador para que force material particulado chocar com a parede do ciclone e esse cair. Tá? Só que é um equipamento mais barato, consegue coletar aí, vamos supor, aquele material particulado mais grosseiro, até PM, até 10, né? Até acima, né? De 10 micrometros, enfim, mas tem aquele material particulado, né? Que é pequeno, por exemplo, PM2,5, né? 2,5 micrometros, até isso, né? Que aí tem que passar por outros processos. Tem, por exemplo, scrubbers, que são como se fossem chuveirinhos que borrifam água gotas de água bem finas, né? Então, a água formando névoas, inclusive, neblina. E aí, com as gotículas, elas entram em contato com o material particulado, aumenta o peso, né, a massa, né, e com a gravidade elas caem. Tem também filtro de mangas, que são panos com uma alta porosidade, podendo passar as moléculas do próprio ar e impedindo a passagem do material particulado. Em situações mais complexas, é muito comum em centrais termoelétricas a carvão o uso de equipamentos eletrostáticos para criar campos elétricos, tá, para absorver, né, captar, melhor dizendo, desculpa, captar o material particulado. Então tem várias tecnologias, tem ciclones, chuveiros, né, chamado scrubbers, SCRUBBERS, scrubbers. Filtros de mangas. Por que mangas? Né? Parece manga, né? Que é um monte de panos dobrados, parece manga de camiseta. Filtro de manga, precipitador eletrostático, entre outros, tá? Aí tem tecnologias, por exemplo, para retirada de NOx, né? Não é o caso do incinerador, quer dizer, talvez seja o caso do incinerador, né? Mas aí, se precisar, né? Aí tem a tecnologia que nem tem nos veículos a diesel, mais modernos, que é o SCR, que é redutor catalítico seletivo. Aí usa uma substância base de ureia para absorver o NOx, aí converte NOx e N2, que é o gás que tem na atmosfera, 79% da atmosfera. Aí, às vezes, é necessário passar por um processo especial para retirar aí metais pesados. Tem até um processo chamado winterização, inverno, que é diminuir a temperatura dos gases residuais, esfriá-los, para que ocorra a condensação de algumas frações. Tá? Eu não sei se é o caso dos incineradores.
Porque assim, a cada caso é um caso, depende muito do resíduo a ser incinerado, enfim, mas essa unterização é usada até na produção de biodiesel, e que usufruiu para retirar alguma substância. Tá? Então, a grosso modo, existem processos mecânicos, processos químicos, termoquímicos, enfim, né, para extração de substâncias, tá? Para extração aí de impurezas. Tá? Uh, se tiver, por exemplo, se tivesse, por exemplo, uma grande quantidade de enxofre, daria até para injetar hidrogênio, para reagir quimicamente com nitrogênio, com enxofre, por exemplo, né, para separá-lo. Tá? Mas aí já, isso é mais comum aí nas indústrias petroquímicas. Não, acho que não é o caso das usinas de lixo. Mas, de novo, antes de instalar um incinerador, né, seria conveniente que fizesse uma triagem antes do resíduo, mas o ideal, mais barato, é que a própria pessoa, o próprio gerador do resíduo, que pode ser o consumidor, o gerador residencial, né, as pessoas e as empresas fazerem a sua própria triagem, para que não tenha o ônus para que não gere ônus para o poder público. E também porque o resíduo, ao entrar em contato já no caminhão de lixo, ele suja, ele quebra, ele torna até mais perigoso, aí diminui muito o seu valor. Tá? Então seria conveniente, por exemplo, a própria pessoa fazer a separação e aí, né, em horários diferentes, em dias alternados, sei lá, passa o caminhão da prefeitura, pega o material, ou passa alguém de uma cooperativa. Tá? Então, e também, né, o fato, né, como já falei várias vezes, eu falo de novo, pegar material orgânico para compostagem. Pode ser feito em casa ou pode levar para alguma empresa para fazer. Tá? Mas vamos lá, mesmo que não tenha um descaso total, as pessoas não fazem isso. Como é que faz? O lixo chega lá na incineração, na fábrica, né? Na planta de incineração. Ele deve ser triturado, deve passar por um processo que contenha um eletroímã para arrancar o quê? Materiais ferrosos. E outros processos para pegar alumínio, cobre, né, que é a parte aqui dos resíduos metálicos. Né? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Né? Coleta de resíduo sólido urbano, depois estabilização bioquímica do resíduo por meio de um processo biológico aeróbio. Em 15 dias, o resíduo tem reduzido a sua massa em 25%, a umidade de 41% e sem ter o poder calorífico aumentado até 23%. Então, o lixo ele não vai imediatamente para queimar, porque muitas vezes o lixo tem umidade. Né? Então, o que acontece com o material em decomposição? Com o tempo, ele vai diminuindo seu volume. Tá? E especialmente se for deixar no ambiente quente, num forno autoclave ou deixar secando ao sol. Tá? Aí depois, separação e triagem mecânica do resíduo, porque o que acontece? É bom separar, retirar metais e retirar vidro. Tá? Aí depois de tudo isso, depois vai numa caldeira, que aí também é injeção, né, por meio de um processo automático, né? Por exemplo, se queimar resíduos e que vai gerar um poder calorífico não muito alto, há uma injeção automática adicional de gás natural, ou gás liquefeito de petróleo, para que o vapor ele gere um vapor, uma temperatura e pressão mais estáveis na medida do possível. Por quê? Se ocorrer uma variação na temperatura de vapor, vai também ter uma variação na geração elétrica. E a concessionária de energia, lógico, que quer uma eletricidade mais estável possível, sem variação de frequência e tensão. E isso vale também para outras termoelétricas, como, por exemplo, de centrais sucroenergéticas. Só que a grande vantagem, gente, é que centrais sucroenergéticas, elas utilizam uma matéria-prima com características mais constantes, que é o bagaço de cana, mas muitas vezes vai um bagaço de cana com impurezas minerais, leia-se terra, e também impurezas vegetais, leia-se pedaços de palha. E às vezes, devido a alguma falha na extração do caldo, vai um pouco de açúcar. Então, por exemplo, se tivesse lá uma extração de caldo totalmente constante, uma limpeza preliminar do bagaço, aí sim iria uma matéria-prima mais constante possível, né? Possibilitando o quê? Uma pequena variação quase nula, né? Da qualidade, né? Do vapor. Né? Para quem entende o que eu estou falando, né? Estou falando de entalpia.
tá bom? Agora, o grande problema é quando é lixo. Por quê? Porque é uma mistureba de substâncias que a gente descarta, que pode ser isopor, plástico, matéria orgânica, papel, roupas, calçados, etc. E aí o controle, o gerenciamento, né, fica mais difícil. A não ser que você incinere o lixo apenas. Não haja preocupação acerca da geração de energia elétrica. Mas e se tratando de grandes plantas de incineração, até é conveniente aproveitar esse calor, tá? A meu ver. E aí, depois de queimar, né, como falei, tratamento de gases, às vezes até recuperação de calor, né, para algum processo industrial, geração de energia elétrica, como vocês estão vendo aqui. E o material residual pode ser usado para misturar o concreto, o asfalto ou até mesmo ir para o aterro, só que a vida útil aumenta muito. Em alguns países é muito comum, aqui, por exemplo, ele está na Alemanha. Essa planta aqui foi instalada na Alemanha. Tá? Aí vocês vão ver basicamente, né? A chegada dos resíduos, faz uma triagem, né? Retira lá material ferroso, se possível, né? Por peso, vidro, enfim. Vai ter sua queima, geração de energia e tratamento dos efluentes líquidos e gasosos. Por que líquido? Porque gera-se os gases, aí os gases vai depois de passar, né, por processo aí de for geração de vapor, né? Porque como é que funciona? Vou explicar direito. O material é queimado, gera-se o gás com a queima, né, com a queima do lixo, né, gera-se o gás. Aí esse gás passa por um trocador de calor, que ele passa esse calor para o circuito de água, e aí essa água vira vapor. E aí esse vapor que alimenta uma turbina, que é uma máquina rotativa, tá? Que aí pela alta temperatura e pressão, ela converte energia térmica em energia mecânica, potência de eixo, e aí do outro lado tem um gerador que converte a potência de eixo em energia elétrica, né? E aí, só que ao transferir o calor desse fluxo de gás proveniente da queima do resíduo, ao passar para um trocador de calor, ele obviamente vai perder calor, né? Porque o calor vai ser transferido para o circuito de vapor, e aí vai diminuir esse calor, tá, da caldeira, e aí dependendo da temperatura pode gerar algumas frações aí de líquidos, algumas substâncias, inclusive altamente corrosivas, vai depender muito do material que vai ser queimado. Tanto que recomendam, né, que libere, né, esses gases depois de devidamente tratados a uma temperatura não muito baixa, tá? Porque tem a questão aí da corrosão das tubulações, aí tem todo o controle pensando nos aspectos técnicos do incinerador. Por isso que eu falo, é muito mais complexo do que queimar apenas lenha, apenas bagaço. Tanto que tem usinas sucroenergéticas que ao queimar a palha, elas vão colocando 1%, 2%, vai aos poucos, né, para não ter surpresas durante a geração de vapor, tá? Por exemplo, daria, por exemplo, para queimar lixo e usinas de açúcar e etanol, tem que tomar muitíssimo cuidado por causa disso, porque muitas vezes as caldeiras não foram preparadas para tal. Então tem que ser uma caldeira que esteja preparada para receber qualquer material e que seja resistente a qualquer material que gere, né, que seja volatilizado. Tá? Bom, de novo, vou mostrar vários fluxogramas aqui, né? Questão de didática, enfim, né? Mas recomendável que chega o lixo, faça a triagem ou manual, ou por meio de contendo também eletroímãs, ou até mesmo por meio de variação de densidade, né? Separar plástico mais pesado, acrílico, PET, por exemplo, com plástico mais leve, como polietileno, de baixa densidade, separar vidros e assim vai, né? Deixa eu ver mais alguma informação relevante aqui. Bom, já falei demais, eu acho, né? Aqui as cinzas, né? Porque nós não sabemos que tipo de lixo que vai chegar no determinado momento. Temos uma noção da quantidade que pode chegar por dia, uma noção mais breve assim da composição, mas vai depender muito. Às vezes muda as características do lixo dependendo da época. Por exemplo, chega dezembro, o pessoal pega o 13º para comprar presentes. Aí tem papelão, tem isopor, tem plástico, enfim, né?
Aí depende da cidade, por exemplo, cidade litorânea, né? Então vai ter algumas características aí, desculpa, o lixo vai ser um pouco diferente, né? Vai ter mais matéria orgânica, vai ter mais embalagens. É aquela história também que eu falei para vocês, né? Nas nossas casas, nós preocupamos muito com gestão da água, eletricidade e, às vezes, dos alimentos e do lixo. Só que quando a gente está fora, a preocupação diminui muito. Por isso que eu falei cidade turística, onde muitas vezes há uma geração acima do normal de lixo, acima do consumo de eletricidade, água, alimentos acima do normal, né, e desperdícios acima do normal também. Tá? Muitas vezes pessoal nas cidades turísticas usa mais embalagens, enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Aqui tem até um esquema, né, de a usina de biodigestão anaeróbia. Tem que fazer a separação do lixo para depois levar o material para compostagem. Só que é o complicado, gente, que na compostagem não vai plástico. E dependendo do papel também não pode ir. Alguns papéis são totalmente compostáveis, como papel higiênico, papel toalha. Tá? Mas vamos lá. Separação de lixo bruto, para variar, sempre tem um eletroímã para separar, né, material. Aí tem uma estufa onde os biogases são retirados para geração de energia, metano principalmente. Eu, sinceramente, não conheço no Brasil nenhuma usina que seja dessa forma. E aqui, incineração, parece que tem uma usina em testes lá na Universidade Federal do Rio, mas é protótipo, tá? Porque, de novo, o custo é muito alto, né, para o seu investimento, para a sua manutenção. Muitas vezes compensa quando tem uma dificuldade muito grande de transporte de resíduos, né? Por exemplo, pensa numa cidade como São Paulo, quanto tempo demora, né, para o caminhoneiro levar o lixo da cidade até o aterro, visto que tem que passar por vias congestionadas, né, enfim. E também existem plantas, né, para incinerar, não vou dizer incineração, né, mas tratamento do resíduo com plasma, igual a história lá da caixa de leite longa-vida, que coloca no reator de plasma para separar o alumínio do plástico. Dá para usar o plasma também, né, para incinerar, para destruir o resíduo. E aí gera gases inertes, né, porque o plasma ele atua a uma altíssima temperatura, e fala em mais de 2.000 graus, 3.000 graus Celsius, gera-se gases inertes, com baixíssima toxicidade, né, visto que, por exemplo, dioxinas, furanos, hidrocarbonetos, compostos orgânicos voláteis, eles são queimados, né, são consumidos para virar água e CO2. E se tiver um ambiente com menos oxigênio, gera monóxido de carbono. Tá? É interessante? Porque gera materiais menos perigosos no final das contas. Que mais? Como na incineração convencional, né? Aí tem lá resfriamento do gás, né? O aproveitamento dele para gerar energia, enfim, e limpeza, que é muito importante. O que pode colocar aqui? Resíduos domésticos, resíduos industriais, carvão, biomassa, pet coke, acho que é coke. Pode ser carvão vegetal também, que em inglês é charcoal, enfim. Gasificação, o que é isso? É um processo que não é viável economicamente ainda, mas ele é um processo onde, com injeção de gás, vapores, gases a alta temperatura, ele gasifica o resíduo, gasifica o lixo. Então, tem muita pesquisa acerca, por exemplo, da gasificação da biomassa, palha, bagaço, né, para gerar gases, combustíveis, gases para alguma aplicação para uma indústria química. E aqui que vocês estão vendo, né, gasificação de materiais para gerar vapor, para gerar, não gerar vapor, né, porque na gasificação primeiro geram gases que alimentam um trocador de calor, que aí gera vapor, né, que é uma água de altíssima qualidade superior até mesmo à água potável, com nenhuma impureza, e esse vapor alimenta uma turbina e gera energia elétrica. Então faltou aqui um trocador de calor aqui, porque aqui do gasificador não gera vapor puro. A não ser o seguinte, tanto na gasificação quanto no plasma, ou até mesmo no incinerador, comum, podemos dizer, é possível pegar os gases gerados da combustão e alimentar uma turbina a gás. Aí sim também isso é possível. Existe, né, até mesmo tecnologias, né? Aí falei por enquanto, né, de como é que se fala, geração de energia, geração elétrica, né, usando ciclo a gás, né? Pega o gás gerado da queima
da queima do lixo, gasificação, plasma, etc., independente, né? Alimenta uma turbina a gás para gerar energia elétrica. Ou também pega esse gás, alimenta um trocador de calor para gerar vapor, para alimentar uma turbina a vapor. Ou também tem uma outra opção, que aí chama ciclo combinado. Pega os gases provenientes do lixo, alimenta uma turbina a gás, e aí o gás que está saindo da turbina a gás vai sair a uma temperatura mais baixa, mas dependendo da temperatura pode alimentar também um outro ciclo a vapor, para gerar vapor, para gerar energia também para uma turbina a vapor. É o que chama de ciclo combinado. Isto é um ciclo aberto, que é gás, que é depois de passar pela turbina a gás, passa para um trocador de calor e depois joga para a atmosfera. E também o ciclo fechado a vapor, né? Porque a água é aquecida, né? É superaquecida, vira vapor, que alimenta uma turbina a vapor, aí depois passa para o condensador, vira água de novo, ele é bombeado e volta para o ciclo novamente, volta ao processo anterior. Tá? Então pode ter várias formas de gerar energia, usando turbina a vapor apenas, turbina a gás apenas, ou turbina a gás ou a vapor. Tá? Vou falar de carbonização de resíduos. Como assim? Existem processos onde você coloca resíduos dentro de um ambiente com baixíssimo teor, quase que ausente de oxigênio, para carbonizar. É um processo, por exemplo, da produção do carvão vegetal, onde tem os fornos, coloca lá a lenha, aplica calor, pode ser calor assim, material gasoso, pode ser até combustível, queima, né? Com a combustão, aumenta a temperatura, só que a combustão no ambiente fechado, né, ele vai extinguir oxigênio. E aí, a partir daí, o ambiente com pouquíssimo, até mesmo ausente de oxigênio, a lenha começa a carbonizar. E eu falei de lenha, né, mas também pode ser fazendo isso usando lixo ou resíduos de poda. É uma forma eficiente também de diminuir o volume dos resíduos, podendo até gerar, por exemplo, carvão vegetal para ser usado para as caldeiras industriais, tá? Esse aqui, assim, algumas cidades brasileiras parece que estão com interesse, já investiram nisso, né, em usinas de carbonização, pensando no quê? Vender carvão vegetal, tá, para as indústrias que queimam em caldeiras para substituir a lenha. É um material de uma qualidade superior à lenha, lógico, né, porque tem muito menos umidade do que a lenha. A lenha seca vai ter, sei lá, 40% de umidade, vamos supor, no mínimo 30%, e o material proveniente da carbonização vai ter no máximo 15%. Claro que tem que tomar muito cuidado também com o armazenamento. Então, nessa carbonização pode ser usado o quê? Resíduos agrícolas, resíduos provenientes da jardinagem, poda de árvores, tá? Isso aqui é lodo de esgoto, lodo de estação de tratamento de esgoto, por exemplo. Até colocou aqui, mas é muito específico, algas verdes, mas enfim, o que é factível no momento, né? Resíduo agrícola, resíduo de jardinagem e, por exemplo, lodo de esgoto. Aí passa lá para uma... Dando exemplo aqui, né? Carbonização hidrotérmica, né? Que tem alguns processos onde há injeção de vapor, por exemplo. Tá? E aí você pode ir no processo de carbonização, uma parte uma parte dos produtos da carbonização vira gás para queimar ou levar para alguma indústria química, né? Como assim gás para uma indústria química? É porque esses gases eles podem ser conduzidos lá numa torre de condensação e algumas frações de substâncias, né, gasosas viram líquidos. E aí leva para uma indústria química. Aí tem os gases inflamáveis, como hidrogênio, frações de hidrogênio, gás metano, monóxido de carbono e outros que não queimam, como vapor de água e dióxido de carbono. E aí sobra o tal do bióleo, também que contém, por exemplo, alcatrão. Aí é o substituto do petróleo. Pode ser usado também para misturar, para o substituto do piche, asfalto, até mesmo para queimar numa caldeira. E aí também sobra, né, da fruto da carbonização, um carvão vegetal, e aí forma, né, finos, substâncias assim em pó, né, que pode ser usado, por exemplo, para, além de queimar, né, pode ser usado para misturar o adubo, né, recuperação de solos. Como está aqui, o condicionador de solos.
Então, no processo de carbonização, ele gera gases, líquidos e sólidos. Aí, dependendo da temperatura, quanto maior a temperatura, é mais propenso a gerar gases. Tá? Como assim? Aqui, ó. É que está meio apagado, mas vou explicar. Uma substância, quando começa a aplicar temperatura nela, né, vai ter um forno lá e coloca a substância lá, matéria orgânica, até chegar a uns 120 graus, né, a tendência é retirar a umidade. E muitas vezes diminui para mais da metade, se for uma matéria-prima úmida. Então, por exemplo, à medida que vai aumentando a temperatura aqui, como vocês estão vendo na linha vermelha, aí chega, por exemplo, a temperatura de, como está aqui, né, 120 graus mais ou menos, ele diminuiu, neste exemplo, a massa em quase pela metade. Por exemplo, coloca lá uma tonelada de lenha, ou uma tonelada de resíduo qualquer, dependendo da situação, né, se tiver muita umidade, o que era uma tonelada, 1.000 quilos, vira 500 quilos, 550 quilos. Aí aumenta a temperatura, aqui tem a pós-secagem, torrefação, né, que é, por exemplo, produção de café, 300 graus, porque gera-se, extrai-se matéria, compostos voláteis. Aí inicia uma reação química, porque até a secagem é uma reação física. Aí aumenta a temperatura, alguns componentes dos sólidos, eles geram gases. Aí já começam as reações químicas, tá? Como falei, né, torrefação é comum, por exemplo, para a produção de café, mas nós estamos falando aqui algo maior, né? Porque torrefação de café vai até uns 300 graus, né? Para a produção de carvão vegetal vai a 400, 500 graus mais ou menos, né? Como vocês estão vendo aqui, porque a carbonização final, assim, pós-secagem, torrefação, carbonização de baixa temperatura, até uns 600 graus. Aí depois tem a carbonização propriamente dita, né? Aqui nesse diagrama parece que ele demorou quase 2 horas. Aí, o final da carbonização inicial diminuiu a massa em 40%. Então, o que era 1 quilo, que é uma tonelada, virou 400 quilos. Tá? Pronto, tá feito aí o carvão vegetal. E aí depois a gasificação, processo mais complexo, né, que esse aqui como mostrei anteriormente, em que praticamente todo o resíduo ou todo o matéria orgânico vira gás. Aí é 800, 900, 1.000 graus. E aí vai diminuir cada vez mais, essa linha azul tende a zero. Tá? Sobrando aí 10% de sólidos e líquidos e restante 90% gases. Já na carbonização, em torno de 40, 30, entre 30 e 40% de sólido, o restante é líquido e gás. Talvez aí 20, 30% líquido, até menos, e 40, 50% gases. Tá bom? Então, esse que é o processo, é um processo termoquímico, tá? Onde do mesmo reator, né, pode ou carbonizar ou pode gasificar. Ou pode fazer a torrefação, que torrefação é algo anterior à carbonização, tá? Deixa eu ver. Eu vou mostrar algumas ilustrações sobre o que vocês estão vendo aí, resíduos de construção e demolição. Tá? Eu já expliquei bastante anteriormente, né? Mas qual é a grande encrenca nos dias de hoje? Primeiro, o grande volume gerado, visto que mais ou menos a metade, dependendo da cidade, metade da cidade, não, desculpa, metade dos resíduos da zona urbana são eles, resíduos de construção e demolição. O que tem neles? Como já falei antes, né? Tijolo, telhas quebradas, tijolo, telha quebrada, pisos, revestimentos usados ou quebrados durante algum manuseio errado de alguém, né? Enfim. É porque assim, tem alguns materiais que podem ser recuperados, outros não. Muitas vezes você pode recuperar tijolo, mas piso e revestimento não, porque na hora de tirar fica praticamente impossível tirar ele inteiro. Tá? E mesmo que tire inteiro, na hora de colocar no piso, no outro piso, né, ele fica desalinhado. Então vai depender muito da situação. Mas assim, as pessoas, né, não têm consciência, muitas das empreiteiras não têm consciência do quê? Porque esse material pode ser perfeitamente reciclado. Tá? Que é material cerâmico, porcelana. Agora, outra coisa, por exemplo, gesso não pode ser reciclado. Gesso é um material assim que é complicado, porque ele é inflamável, ele tem enxofre, é um negócio complexo. Tá? Madeira também não pode estar dentro desse RCD. Tá? Madeira, você tem outra sementia, né? De novo, se for madeira
sem verniz, né, que eu duvido muito, aí madeira sem nada, né, máximo pregos, tal, você pode triturar, passa para eletroímã para pegar os pregos, os grampos, ok. Mas o problema é quando tem madeira verde com verniz, com tinta, aí para queimar é mais complicado, tá? Não pode queimar assim por queimar. Mas o ideal, o que seria? Toda obra, toda reforma, empreiteiras em geral, separar, por exemplo, ter pelo menos 2 caçambas. Uma para colocar os resíduos de construção e demolição, né, que é tijolo, pisos, revestimentos, telhas. Por exemplo, concreto com vergalhão, ok. E outro, que é aquele material que uma reciclagem que ou não se recicla, reciclagem mais difícil, como madeira, fibra de vidro, né? Pias de fibra de vidro, composto de fibra de vidro, espelhos, vidros, isopor, né? Porque às vezes isopor está com um pouco de massa, concreto, aí já não tem como reciclar, tá bom? Fibras assim de isolamentos térmicos e acústicos, que são materiais que não podem ser reciclados. Então tem que tomar, então é essencial que fosse feito isso, porque na hora de você misturar essas substâncias numa caçamba só, na hora de fazer a triagem fica muito mais difícil, tá? E é a mesma coisa, por exemplo, você tem lá uma garrafa de cor âmbar, marrom escuro, né? Uma garrafa de cerveja de cor âmbar, uma da Heineken, por exemplo, que é verde, e uma transparente. Eles inteiros é fácil. O problema é quando os 3 quebram juntos para pegar os cacos. Esquece. Você não vai ter essa paciência, também fica perigoso para se machucar, né? E aí o que acontece? Aumenta o volume, desculpa, aumenta, né? Diminui a vida útil dos aterros sanitários, ou até pior, vai para lixão clandestino. Então, se tivesse uma campanha, uma conscientização acerca disso, o volume de resíduos para os aterros sanitários, né, seria muito menor, o passivo ambiental seria muito menor também, e também porque gera renda. Porque o material, digamos, tratado, né, material reciclado, ele tem um custo muito mais barato do que areia, do que cascalho, do que brita, enfim. E pode ser usado para muitas aplicações na construção civil, como falei antes, né, para aplicações onde não requer material, fins estruturais. Não pode ser usado para vigas, por exemplo, para estruturas. Mas pode ser usado para um muro, por exemplo, para um piso onde só passe pessoas, né, em vez de passar carro, que carro já exige uma resistência maior. Então, como pode ser feito? Você leva o material, você leva lá para uma. Desculpa, você leva esse material numa central, onde tem lá uma máquina que tritura, e aí, ao triturar esse material, ele leva para um conjunto de peneiras. Aí cada peneira tem lá um tamanho do buraco, né? Digamos, né? Os buracos de diferentes tamanhos. Aí você faz a separação, né? Cascalho, né? Grande, cascalho pequeno, material muito fino e assim por diante. Então você leva o material para ser triturado, depois você leva para um conjunto de peneiras, para o banco de peneiras, aí faz a separação, material grosseiro, material mais fino, etc. Claro que é bom que tenha também eletroímãs, porque no meio do caminho tem vergalhões, tá? Aí você pode fazer dessa maneira. Por exemplo, tem um conjunto de peneiras. Entre uma peneira e outra tem uma esteira. Entre outra peneira, tem outra esteira. E vai separando por granulometria. Faltou falar essa palavra mágica. Granulometria, que seria o tamanho dos materiais. Aí depois vende. Só que para fazer, lógico, essa campanha, tal, conscientização para separar, né, para fazer a triagem dos resíduos de construção e demolição, tem que ter alguém que adquira esse material, né? Não adianta muito separar apenas por separar. Aí, ó, o processo em si, né? Aí muitas vezes vai com terra, aí não tem problema, né? Aí tem lá o equipamento que faz a trituração, né? Tem todo o aparato mecânico, consome muita energia, né? E também desgasta muito os materiais, né? Porque está se tratando de material com cortante, não vou dizer cortante, né? Que gera uma alta abrasão. Então, às vezes, tem que parar para manutenção. Tudo que envolve triturar e cortar, ou os dois, gera muito desgaste dos equipamentos, né? Então o custo de manutenção é muito alto. Mas mesmo assim dizem que com os devidos cuidados é viável economicamente. Aí vem um outro desafio, comercializar. Mostrar para o consumidor, pequeno ou grande,
que compensa comprar material proveniente de resíduos de construção e demolição. Tá? Vou falar sobre mais um assunto antes de interromper o vídeo. Briquetagem. O que é isso? É o processo também que visa diminuir a quantidade de resíduos, em especial material lenhoso, que pode ser madeira de construção, resíduos de poda e árvores caídas, árvores mortas, que eles podem ser triturados e passar por secagem e depois compactação para formar briquetes. O que são briquetes? São esses materiais que geralmente são cilíndricos, ocos, maciços ou com furo, e que muitas vezes esses materiais briquete, vamos falar mais assim, tudo bem que vocês estão vendo aqui, né? Tudo material que não é orgânico. Mas vamos falar desses aqui, primeiro. Briquete é isso. Briquete é um material que é fruto da industrialização de materiais lenhosos. Madeira de construção civil, aquela madeira vagabunda lá, que é usado uma, duas vezes apenas, que não é para fim estrutural. Muitas vezes pinos, enfim. Resíduo de poda. Às vezes resíduo de jardinagem, dependendo do material. E aí esse material é triturado, ele é triturado, dependendo do resíduo, ele se leva para secar ao sol, para diminuir a umidade, ou até melhor, dependendo do resíduo, recomenda-se secar ao sol primeiro. Por quê? Porque o desgaste das facas, no primeiro processo de trituração, o desgaste é maior quando a matéria-prima é úmida, e o desgaste é maior, né, quando é úmida e de maior volume. Porque quando você leva, dependendo da matéria orgânica, lógico, quando você leva para secar primeiro, ele fica mais frágil, mais quebradiço, mais fácil de triturar. Tá? Então, depois de secar, né? Claro que depende do lugar, da época, do tempo, enfim, né? Você vai pôr para secar, aí diminui a umidade de 80%, 60%, dependendo da matéria-prima, para 30%, por exemplo. E aí você leva para triturar, né? Aí vai desgastar menos, vai dar menos trabalho, né? Porque ao secar, né, a quantidade de material triturado diminui. Porque você leva lá 1 tonelada de resíduo de poda, você põe para secar, né, em vez de triturar 1 tonelada, tritura menos, sei lá, 700, 800, 700, 600 quilos. Tritura, vai no sol de novo, né, porque os pedaços são menores, quanto menores são os pedaços, mas a maior área superficial dos resíduos, aí seca mais rápido. Tá? E aí, depois deixa secar o sol de novo, e depois leva para moagem, que aí pega pedaços menores ainda, que pode ser levados ao vento com sopro, por exemplo, mas você pega esse material moído e leva para um forno. Eu vou colocar aqui a ilustração, vai mais fácil. Então, primeiro, o processo de briquetagem vai depender muito da matéria-prima. Mas vamos lá. Resíduo úmido, deixa secar ao sol, tritura, deixa secar ao sol de novo, e aí leva para moagem. Aí tem esse processo aqui, e aí leva para secar. Esse aqui, gente, é um forno rotativo, que ele gira em torno de, dependendo da situação, né, dependendo da configuração, da tecnologia do forno, umas 2 rotações por minuto. E lá dentro tem um parafuso. Então, a biomassa ela vai assim, ó, um espiral. A fornalha, ela queima, né? É uma caldeira. Queima com madeira, pode ser até mesmo material da briquetagem. Ele queima para gerar calor, para aquecer esse forno rotativo. Aquecer até uns 120, acho que até uns 150 graus, talvez. Tá? Para quê? Para tirar umidade. E aí aquece essa biomassa, ao aquecer a biomassa, ele deve ser processado industrialmente de forma imediata, não pode parar. Então, por quê? Porque ao esfriar, ele absorve umidade, e aí volta a estaca zero. Então, ao aquecê-lo, né, de forma industrial, não estou falando de aquecer o sol, né? Mas ao inserir ao forno, você seca esse material, aí depois passa por um ciclone. Isso é ciclone. Por quê? Porque o ciclone ele separa o material que é muito fino, os gases gerados, né, pela secagem. Aqui, ó, os resíduos e os gasquetes da fornalha são aspirados pelo ventilador de exaustão, atravessando todo o comprimento do tambor rotativo. E o que cair, né, ele vai ser
briqueteado. Tá? Então, primeiro, chega o resíduo, seca ao sol, tritura, seca ao sol de novo, vai pela moagem. É que não tem esses detalhes aqui de trituração e moagem. Aí vai para um secador rotativo, por exemplo, existem outras tecnologias, não precisa ser o rotativo. O rotativo é algo de grandes dimensões. Aí depois o material seco, ele vai para um ciclone, né, para retirar vapores, gases e materiais muito, 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 muito finos, tá? Que depois pode até ser conduzidos lá para a fornalha. Então tem uma granulometria, tal, que é bom para briquetear, não pode ir muito fino, mas também não pode ir muito grosso. Aí depois ele é conduzido esse material para fazer os briquetes, que é isso aqui, que são o quê? Compactados. Aí vocês estão vendo que tem composto por várias linhas, por quê? Porque é o processo mais comum, vou mostrar daqui a pouco, é por pistão. Aí faz assim, ó. Né? E a cada carga, a cada golpe, ele gera camadas. A cada golpe gera camadas. Então, só que tem que fazer uma análise mais precisa. Uma coisa é material de poda em geral, que pode ser de diversas árvores, materiais mais diversos. Outra coisa é você fazer briquetes de materiais uniformes. Ah, vou fazer briquete usando apenas um tipo de resíduo. Cascas de alguma indústria, algum resíduo industrial muito específico. Vamos supor, lá em Belém, capital do Pará, tem o quê? Uma fábrica de briquetes que usa apenas resíduos da industrialização do açaí. Casca de açaí, sementes de açaí. E aí sabe-se, depois de fazer uma análise, né? Várias análises laboratoriais, sabe as qualidades, as propriedades daquele briquete e daquela matéria-prima específica. Agora, resíduo de poda, ele é mais complexo. Muitas vezes nem compensa ser usado, por exemplo, como... Depende também. Porque ele pode ser usado, por exemplo, para substituir lenha de pizzaria. Agora, você imagina, né? Você compra briquete numa época, depois compra na outra, o gosto da pizza muda porque a fumaça a fumaça tem um odor diferente porque o briquete é diferente. Pode acontecer. Mas, assim, na minha opinião, é mais agradável, mais recomendado isso para queimar em caldeiras. Para queimar em máquinas térmicas onde não há contato com o alimento. Mas nada impede até mesmo de fazer churrasco com ele. Bom, vai depender de cada caso aí. Mas voltando aqui. Então, esse seria um processo industrial típico, tá? De produção de briquete, usando resíduos de poda e madeira de construção. E esse aqui, ele é o processo da briquetagem em si, onde o material, né, depois de triturado, seco, moído, seco, ele é conduzido, por exemplo, isso aqui é uma rosca sem fim, né, que desloca o material até um pistão, onde faz isso aqui, ó. Como? Tem um motor elétrico que aciona uma roda, que ele é excêntrica, onde permite fazer que nem o funcionamento de uma locomotiva de antigamente, que faz isso aqui, ó. Estou vendo aqui que o cotovelo, né, ele sobe. Então faz isso aqui, ó. Tá? Mas procure vídeos para ver, né? Tudo bem que o intuito dessa disciplina não é explicar com maiores detalhes, é algo a mais que eu estou mostrando. Tem disciplinas, tem uma que chama Tecnologia para a Transformação da Biomassa, talvez em Energia da Biomassa fale sobre isso também, sobre o processo em si. Mas o mais importante nessa disciplina é mostrar que há uso para resíduo de poda. Ah, pode cortar para virar lenha, ok. Mas e aquele material mais fino, galho fino, que cheio de terra, às vezes, que ninguém usa? Dá para briquetear, dá para fazer briquetes. Para vender para indústrias, até mesmo para colocar no fogão a lenha. Mas, claro, tem que convencer o consumidor a mostrar que aquilo é mais viável do que lenha. Às vezes, dependendo do lugar, fica mais difícil adquirir lenha. Tem cidades que estão em crescimento, tá, bairros em formação, né, que vai conseguir muito material. Por exemplo, madeira. Né? Eu mesmo tenho fogão a lenha na minha casa, eu nunca comprei lenha. Sempre peguei madeira de construção. Tá?
Às vezes, você, na hora de limpar, né, na hora de tirar as cinzas, tem lá prego, tem grampo, tem que ficar tirando. Aí usa as cinzas dele lá para compostagem, né, para alimentar as plantas, tá? Só que aqui ele tem essa serventia, tá? A vantagem do briquete, ele tem um poder calorífico até 5 vezes maior do que a lenha. A lenha é um material natural, né? Então, às vezes pode encontrar aranha, ovo de aranha, insetos, baratas, seres vivos, né, que podem causar transtornos. Agora, briquete não. Como passa por um processo de trituração e processo térmico, é um material mais inerte, um material assim que não é perigoso. E muitas vezes você compra briquetes em sacos. E aí, né, pode ser armazenados dentro de casa, num lugar fechado, enfim. Agora, a lenha, como o volume é maior, muitas vezes fica ao relento. E aí pega a chuva e molha. Por quê? Porque eu falei agora, né? A quantidade de energia que tem 1 quilo vou falar, 1 tonelada de lenha é a mesma coisa que, é a mesma quantidade de energia que tem, 200, 250, no máximo 300 quilos de briquete. Então, o briquete tem poder calorífico de 3 a 5 vezes maior do que a lenha. Tá? Então, ele é concorrente da lenha, podendo, dependendo das circunstâncias, ser concorrente até do carvão vegetal. Tá? Eu não entrei em detalhes aqui, comparação do carvão vegetal com briquete. Tá? Olha aqui, ó, final, briquetes, substitutos da lenha podem ser utilizados como combustíveis e fornos e caldeiras. Nada impede produzir, né? Vamos supor, até 10 toneladas por dia de briquetes para vender apenas para uma indústria. Porque, de novo, a vantagem, você pode armazenar em sacos, fica algo mais organizado, porque você vai produzir em formato uniforme, porque tem um equipamento aqui que corta em pedaços uniformes, aí fica mais fácil de ensacar, de acondicionar, armazenar. Ao contrário da lenha, que isso é composto por pedaços irregulares, ainda mais tratando de madeira de construção, resíduo de madeireiras, né, de indústrias, empresas que mexem com madeira. Tá? Que vai pegar desde serragem até pedaços grandes de diferentes tamanhos. Aí fica empilhado na rua, na calçada, às vezes vai cachorro, urina, gato lá faz suas necessidades, aí vira uma bagunça. Tá? Ah, mas e se eu colocar essa lenha fora da calçada, no ambiente interno? Aí pode juntar barata, chover, como falei, né? Porque dificilmente você encontra um espaço grande, fechado, para a lenha. Então, muitas vezes as pessoas deixam do lado de fora. E aí se molha, fica complicado, né? Gera aquela fumaça branca com a queima, né? Quando tem que consumir mais energia para retirar a umidade, é muito mais complicado. Aí os vizinhos não vão gostar com a da fumaça, e assim vai, né? Mas briquete não é apenas matéria orgânica. Você pode pegar também, pode fazer briquetes de finos de materiais metálicos. Por exemplo, no processamento do minério de ferro, pode formar, por exemplo, pó de ferro. Tudo isso aqui, gente, é proveniente de finos de materiais industrializados, tá? Porque na hora lá de triturar, na hora de triturar algum material, pode gerar materiais mais grossos, mas também pode formar pó, poeira. E pode pegar essa poeira, briquetear para ser usado para alguma coisa. Aqui, por exemplo, cavaco de alumínio, fios de cobre mesmo, pode ser tudo usado na indústria, né, para derreter e formar os seus materiais, tá? Cavaco de latão, na hora, por exemplo, de triturar o latão, forma pedaços grossos, pedaços muito finos, pó. Durante a trituração forma pó. E assim por diante, bronze, nióbio, aí celulose em pó. Também no processo da trituração, né? Processamento pode formar aquela sujeira, aquele pó, né? Que às vezes até fica no ar, paira no ar, né? E assim vai. Pó de esmeril, imagina esmeril usado, né? E assim por diante. Tudo isso aqui, gente, é briquete. Pode ser cilíndrico, pode ser paralelepípedo, pode ser oco e assim vai. Existe também uma indústria associada, quer dizer, não associada, mas matérias-primas e objetivos diferentes, que é a indústria de pellets, que são como se fossem comprimidos, mas aí geralmente usa madeira de floresta plantada. Ele pode ser usado também, o pellet, para queimar em caldeiras, só que ele é muito usado em caldeiras automatizadas, tá? Porque fica muito mais fácil automatizar pellet do que briquete, porque o deslocamento por rosca sem fio, ele não pode ser
Rosca sem fim. Rosca sem fim, ele pode conduzir pellets, porque são pequenos. Briquete não. Então, vocês estão vendo aqui, essas roscas sem fim aparecem antes da produção dos briquetes. Tá? Outra coisa muito importante, na compactação gera muito calor, então forma fumaça, gases, mas isso é normal. Por quê? Porque com a compactação ocorre um atrito muito grande entre os filamentos, os componentes da biomassa. O atrito muito grande gera vapor, gera gás, tá? E aumenta a temperatura aí, fica bem quente, por sinal. Então, no caso dos pellets, eles podem ser mesma coisa, triturados, secos e depois compactados, mas em cápsulas menores aí para queima em caldeiras, né, em sistemas automatizados, né, algo que não dá para automatizar em caso de briquete, por ser muito grande, em pellets dá. Também usa-se a pelletização, né, para produzir alimento para peixe, rações em geral. É pelletizado. Mesmo conceito, tritura, seca e compacta. Cama de gato, né, usa pellets de madeira, né? Aí uma fábrica, tá? De briquetes. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre mais esse assunto, né? Já forma um vídeo por si só. Porque eu estava prevendo fazer 6 e parece que agora deu 5. Aí o último vídeo fica para alguns assuntos aí relacionados, mas vai ser um vídeo mais curto. Bom, vamos lá. O que é cremação? No caso aqui é um processo de queima, né? De degradação, né? De um cadáver. Tá? Qual é a vantagem da cremação em relação ao enterro? A cremação, né, primeiro, da mesma forma que a incineração de resíduos, né, diminui o volume, né, em cinzas, fica restrito a cinzas, né, porque no Brasil, pelo menos, na cremação no forno vai o caixão com o cadáver e a roupa, né? E então fica lá uma estrutura aí que vai pesar, no mínimo, 100 quilos, 120 quilos, aí, sei lá, né? E aí gera 2 quilos de cinzas, tá? Eu achei conveniente mostrar apenas uma legenda. Desculpa, mostrar apenas uma ilustração aí que eu acho que é mais respeitoso. Não sei se vai ter gente que vai gostar que eu mostre figuras reais, né? Mas procurar na internet encontra vídeo que mostra em momento real, inclusive, o processo de cremação, tá? Mas vamos lá, como é que funciona? Depois do cerimonial de despedida, adeus, etc, tal, retira os metais, retira os componentes do caixão e aí leva no forno. Do que é composto esse forno? Pode ser um forno com jato de gás, ou pode ser um forno em que é criado um ambiente extremamente quente, a uma temperatura aqui em torno de 1.200 graus, para quê? Para que a matéria orgânica ela seja degradada com calor. Por exemplo, se tiver um forno de 600 graus e jogar um pedaço de papel, devido ao calor ele vai queimar rapidamente, quase que automaticamente, apenas devido ao calor. Só que aqui precisaria uma temperatura muito maior, né? Então recomenda-se que seja uma temperatura aqui, como diz, né, máximo de 1.200 graus, primeiro, para que a cremação seja mais rápida. Segundo, pelo mesmo motivo da incineração, para que gere gases voláteis. Desculpa, gases voláteis. Para que gere gases inertes. Para que não gere substâncias tóxicas. Por quê? Porque, além de queimar, né, o ente querido, né, vai queimar roupa, vai queimar madeira, que é invernizada, aquela madeira bem tratada do caixão, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então é o quê? É um forno nas suas dimensões adequadas, né, para colocar um caixão. Retira-se os metais, materiais aí que são as alças, parafusos, materiais de fixação em geral, tá? E aí leva para um forno, que aqui, ó, o caixão com o corpo é colocado e o forno de combustão rápida não poluente, uma temperatura máxima aproximada de, está escrito errado aqui, né, 1.200 Celsius. A câmara primária é o local onde é feita a queima do corpo. Esse processo libera gases que são sugados e queimados na câmara secundária. Por que queimados? Porque vai gerar gases hidrocarbonetos de moléculas complexas, né? Então queima ele para gerar gases como CO2 e vapor de água. E depende da situação, né? Injeção de ar, até oxigênio não precisa, oxigênio puro acho que não precisa, mas ar pelo menos para que aumente a concentração de oxigênio para gerar CO2 ao invés de CO, que é venenoso, né?
Aí depois são queimados em cama secundária, uma temperatura máxima de 1.200 graus Celsius. Isso se tiver. Mais comum no Brasil é com chama. Mas, de novo, pode ser, por exemplo, um forno elétrico, pode ser algum forno que um dia gera-se, pelo menos para gerar calor interno, né, para que ocorra aí a queima, né, e gera aí labaredas, né, decorrente aí a ultrapassagem, né, do ponto de queima da madeira, do corpo, das roupas, etc, né? Bom, depois de um tempo, você queima ele, deixa esfriar, e aí leva o material para triturar. Por quê? Porque fica pedaços de ossos, tá? Então, ao queimar, fica pedaços de ossos e aí leva para triturar, né? O mais difícil de tudo, triturar dente, porque os dentes são os elementos mais resistentes do corpo humano. Aí depois de triturar, forma o pó. Aí deixa esfriar para um dia para o outro, aí vai lá o familiar vai pegar as cinzas, né? As cinzas de um adulto pesam entre 1,8 kg e 1,8 kg e são recolhidas por uma abertura no forno. Em seguida são homogeneizadas, colocadas enfim, coloca no saquinho, depois leva lá para uma caixinha. Isso seria a cremação. E aí no caso de animais, é a mesma coisa. Só que no caso de animais como cães, gatos, até mesmo qualquer animal de estimação, né? De diversos tamanhos. Tem dois processos. Ou você crema o animal sozinho, ou você junta vários animais e crema ao mesmo tempo. Tem empresas que fazem esse serviço. Quando é vários animais cremados junto, tudo de uma vez, o serviço fica mais barato. Tá? Então, é isso que acontece. Vídeos vocês encontram. Se procurar, vocês encontram com facilidade. Desde vídeo que mostra apenas o local. Às vezes eu vi um vídeo, inclusive, um vídeo em português brasileiro, em que, inclusive, eles ligam a chama, mas sem um corpo. Mas eu vi um vídeo estrangeiro em que aparece o processo com o corpo, tal, o pessoal fazendo até o recolhimento, tirando o pó, tirando os pedaços de crânio, enfim, né? Porque o osso, assim, o osso até queima, o osso fica frágil, mas ele não fica em pó. Então, por isso que tem que ter uma máquina para triturar, para virar o pó mesmo. Então, a grande vantagem, diminui volume, né? Mas não vamos pensar em volume e cinzas aqui nesse caso. Mas diminui o impacto ao meio ambiente, por quê? Porque cemitérios, né, geram uma substância chamada necrochorume, né? Que é bem mais tóxico do que chorume. Porque é fruto da decomposição, né, da matéria orgânica, no caso os cadáveres, né, e o ser humano, né, durante a sua vida, né, consumiu diversos produtos, recebeu muito material assim que não foi liberado pela urina, pelas fezes ou pelo suor, né, efeito cumulativo. Então, com o tempo, acumulou metais pesados, acumulou substâncias das mais diversas que não foram eliminadas, tá? E na hora de sofrer processo de decomposição, né? Na hora de gerar o necrochorume, ele vai tudo junto. Então é necessário que tenha uma coleta, um tratamento. Mas em geral, em cemitério não tem nada disso, tá? A não ser cemitérios verticais, que são prédios, né? Que aí já é um controle ambiental mais rigoroso, né? Porque tem a questão dos gases e a questão do necrochorume. Mas, para evitar tudo isso, né? E também para diminuir a despesa de manutenção do cemitério, recomenda, assim, minha opinião, né, recomenda-se levar o ente querido para a cremação, que o investimento inicial é bem alto, mas depois de 10 anos o retorno compensa. Né? Negócio assim, é muito pessoal. Mas eu estou mostrando isso aí, né, porque é um grande problema ambiental das grandes cidades, que são os cemitérios. Tá? Eu particularmente, já fui em ambiente que te cheirava. Tá? Então é um negócio muito complexo. Não estou dizendo assim que pode impactar quem mora perto. Na pior das hipóteses, impacta mesmo. Mas o grande problema é o lençol freático. Tá bom? Então, o que acontece geralmente em cemitérios? Depois de 5 anos, abre o caixão, né? Às vezes retira-se os ossos e leva lá um ossuário. Tá, ok. Mas assim, para mim, na minha opinião, assim, eu acho que até mais, claro que depende de cada um, mas eu acho assim que é mais consciente cremar, tá? Não é nem questão, é questão de meio ambiente, nem estou falando disso, mas é questão assim, é pessoal, não sei explicar direito, tá?
é que eu sou muito contra esse negócio de venerar, de ir em frente ao onde está o corpo. Tá? É coisa pessoal. Mas é isso, de novo, vocês encontram vídeos, material, fotos, ilustrações que falam sobre o processo em si. Tá? É um assunto polêmico, eu achei melhor ficar restrito aqui. Bom, vou parar por aqui, acho que o vídeo ficou longo, mas eu estava prevendo fazer 5, 6 vídeos, eu estava prevendo fazer 6 vídeos, eu fiz 5, mas o sexto último vídeo eu vou falar sobre assuntos relacionados aqui a todo esse material que eu elaborei. Tá? Então, até daqui a pouco.